Hoje a gente vai falar sobre trabalho em Portugal, os tipos de contrato, salário mínimo, como funciona, quais são alguns direitos e sobre as ofertas de trabalho que podem haver aqui em Portugal neste momento. Então, por isso, já peço para você se inscreve aqui embaixo. A gente está com a meta de chegar a 40 mil inscritos pelo menos até o final do ano e já dê o seu like, por favor, porque fazer esses vídeos quase todos os dias aqui tá dando um pouquinho de trabalho. Espero que vocês estejam gostando. Mas enfim, vamos lá. Nos últimos dias, como eu tenho falado bastante sobre Portugal aqui no canal, eu tenho recebido tanto aqui nos comentários quanto lá no meu Instagram, que sempre aparece aqui do lado, pessoas perguntando se mesmo com tudo que vem acontecendo pelo mundo, com respeito à pandemia, obviamente, se é possível encontrar trabalho em Portugal. Sim, é possível. Eu separei aqui algumas profissões, tanto qualificadas quanto aquelas profissões mais de trabalhos de mão de obra e de serviços, para comentar com vocês sobre ofertas, algumas dicas sobre onde encontrar, que é onde eu também estou procurando nesse momento. Mas enfim, vamos falar primeiro sobre contratos de trabalho, porque isso é algo muito importante. Em Portugal não existe carteira de trabalho, como a gente tem no Brasil. Tudo aqui é celebrado por contratos de trabalho. E existem várias formas de contrato de trabalho e eu vou falar sobre 3 bem rapidinho, mas aqui embaixo no box de descrição vocês têm um link especificando todos os detalhes de cada um desses contratos de trabalho. Existem os contratos de trabalho de termo certo, que são aqueles trabalhos geralmente para algum período determinado, ou seja, são aqueles trabalhos que são de 6 meses até 2 anos, em que você já tem um prazo de quanto tempo ele vai durar, já no momento em que você assina o seu contrato. Ele pode sim ser renovado, mas enfim. Existe a possibilidade que esse contrato seja de menos de 6 meses, mas são para tarefas específicas e geralmente vinculadas a algum trabalho de estação, como por exemplo os trabalhos de verão. Seria meio que também um trabalho temporário, que aí é outro tipo de contrato, mas enfim, para vocês entenderem mais ou menos. Existe outro tipo de contrato, que é o contrato que todo mundo almeja conseguir, que é o contrato de trabalho a termo indeterminado, que é justamente aquele contrato em que você se fixa na empresa, de que você tem o contrato de trabalho e você não tem um prazo final para finalização dele, vale a redundância. Ele é muito melhor visto pelos bancos em Portugal, quando você quer pedir, por exemplo, um empréstimo, por exemplo, quando você já está morando há um certo tempo aqui para comprar uma casa, para comprar um carro, por exemplo, justamente porque você mostra o seu vínculo empregatício de longa duração com essa empresa, ok? E outro contrato de trabalho que existe é o contrato de trabalho de prestação de serviço. E isso é algo que eu tenho visto com muita frequência nas pesquisas que eu faço, que é aquele contrato de que uma empresa te contrata como um trabalhador independente ou como uma outra empresa, ou seria meio que um análogo e muito parecido, pelo que eu entendi, ao que a gente tem no Brasil das MEI, do povo que faz MEI para ter um CNPJ e justamente poder trabalhar contratado, que aqui seriam os recibos verdes. Tem algumas pessoas que eu conheço, que moram comigo inclusivamente, que trabalham com essa modalidade de recibo verde, que é uma empresa contratando outro prestador de serviços, certo? A vantagem para as empresas de contratar o povo que tem recibo verde é que ela se exime de vários impostos, né? Só que, obviamente, a pessoa que tem o recibo verde, ela também não vai ter tantos direitos assim. Mas, enfim, todos os contratos, com exceção do recibo verde, ele tem direito a várias questões vinculadas a auxílio alimentação, entre outras questões, e um ponto importante de todos esses benefícios é algo vinculado com o salário. E aí eu já vou entrar no assunto salário mínimo, é justamente esse pontinho de benefício. O que acontece? Em Portugal, o salário mínimo é de 665 euros em 2021, com o plano do governo de fazer com que o salário mínimo suba a 750 euros até 2023, se eu não me engano. Mas Portugal não paga só 12 salários por ano, ele paga 14 salários, ou seja, além do 13º, você tem o 14º, que faz com que o seu rendimento anual seja maior. Ou seja, pegando a calculadora aqui, 665 euros vezes 14 dividido por 12, que seria, digamos, pegar todo o valor que você ganha no ano e dividir por 12, na verdade dá 775 euros, é um valor um pouco maior. E se caso você quer saber se esse valor é suficiente para você conseguir se manter, aqui em cima tem um vídeo falando sobre a relação da cesta básica com o salário mínimo para que vocês comparem, e o valor é bem gritante a diferença com o Brasil no que diz respeito a salário mínimo e cesta básica, ok? Mas então, vamos lá, como é que funciona esse 13º e esse 14º salário mínimo aqui em Portugal? Você tem o seu salário durante o ano inteiro, né? Eu estou falando com base ao salário mínimo, mas ele pode ser para qualquer salário que você tenha no seu contrato de trabalho. E você tem
o salário dos 12 meses, com o auxílio alimentação que você tenha para cada um, que você definiu com a sua empresa, obviamente. E além disso, você tem 22 dias úteis de férias em que você pode tomar, e que esse período ele é remunerado com o seu salário e, obviamente, um abono de mais 100%, ou seja, você ganha mais um salário sobre isso. Como aqui, esses 22 dias, você pode dividir ele, fragmentar ele, e não precisa pegar os 22 dias juntos, o que geralmente as empresas fazem, pelo que eu pesquisei, é, na metade do ano, ali junho e julho, eles fazem o pagamento desse 13º, e o 14º é o salário, o abono de Natal, que é aquele que você recebe em dezembro. O que acontece? Algumas empresas, elas podem optar pelo 14º, que é o abono de salário, de oferecer para você de que ela fragmente esse salário em 12 partes e pague para você por mês durante o ano inteiro. E aí as opções que elas dão, às vezes, né? Às vezes elas impõem, mas às vezes elas oferecem de que você ou tenha o 14º dividido um pouquinho por mês, ou receber tudo inteiro lá em dezembro. Para aquelas pessoas que não conseguem economizar, talvez seja um pouco economizar no sentido de deixar guardado, né? Talvez seja melhor deixar para receber no final do ano, mas aí é uma questão organizacional de cada um. Um ponto importante, aqui quando você vai fazer pesquisa de oferta de emprego, você encontra muitos empregos que já têm lá o valor do salário, mais o subsídio alimentação, que geralmente é de 6, 7 euros por dia, somados ao valor do seu salário base, mas acontece muito e com muita frequência de que você tem as ofertas de trabalho que não tenha lá o valor do salário. Isso porque quando você faz a entrevista, uma das perguntas é quanto você almeja ganhar. E aí, obviamente, se faz uma análise e justamente se debate sobre esse valor, se está dentro dos parâmetros que a empresa quer pagar, aí eles fazem uma contraproposta, enfim. Mas algo que eu encontrei e achei interessante de falar é que quando você vai falar quanto você quer ganhar, você tem que dizer já o valor total líquido. Ou seja, o seu salário base mais o somatório dos benefícios que você possa ter e que a empresa ofereça. Lá o subsídio de alimentação é pouco comum de que as empresas ofereçam auxílio saúde, né, plano de saúde. Aqui, pelas ofertas que eu vi, basicamente nenhuma faz essa oferta, mas enfim. Então, faça a conta com todo esse valor. Geralmente, na oferta de emprego, nas ofertas, você encontra mais ou menos qual é a média de auxílio alimentação que as empresas dão, para você calcular quanto a mais você quer colocar sobre esse valor. E já que eu falei sobre salário mínimo, eu vou fazer um vídeo daqui para frente falando sobre salários mínimos na Europa como um todo, mas vou deixar um presentinho para vocês. Aqui embaixo no box de descrição, vocês têm uma tabela que eu fiz, que eu reuni informação sobre o salário mínimo de vários países da União Europeia, eu não vou dizer todos, mas vários países da União Europeia, o salário mínimo e o salário médio. Eles vão estar divididos em 3 grupos, o grupo 1, 2 e 3, que são geralmente os grupos que você encontra, por exemplo, caso você é estudante, você vai encontrar essa divisão de 3 grupos de países pelas bolsas que eles dão para quando você vai fazer Erasmus, que é a mobilidade, intercâmbio dentro dos países da União Europeia. Geralmente o grupo 1 é o que tem o custo de vida mais alto, que está, por exemplo, a Irlanda, a Alemanha, enfim. E no grupo 2 estão os países de custo de vida médio, que aí está a Espanha, Portugal, a Itália. Já o grupo 3 é o grupo de países com custo de vida um pouco mais baixo, que geralmente são países do leste europeu, da antiga Iugoslávia. Quando eu fiz o vídeo falando sobre custo de vida e sobre o preço dos eletrônicos aqui em Portugal, teve gente que comentou embaixo perguntando se era fácil de encontrar emprego. E aí muita gente foi lá e comentou, algumas pessoas, melhor dizendo, foram lá e comentaram, falando de que sim, mas nos subempregos. Essa visão meio deturpada de que alguns empregos não são tão bons quanto outros, né? Não são tão louváveis quanto outros. Mas enfim, claramente, se você for utilizar certas ferramentas de busca, o que eu aconselho para vocês é utilizar o LinkedIn, mas a aba de empregos do Facebook também serve bastante. Mas o que eu fiz foi, eu fui lá no LinkedIn hoje de manhã, hoje é dia 10 de abril, e pesquisei justamente as ofertas que tinham sido publicadas nos últimos 7 dias. E foram absurdas, foram milhares de ofertas de trabalho. Obviamente você tem que selecionar, porque eu pesquisei pelo país como um todo, então Portugal, querendo ou não, é um país territorialmente não é muito grande, mas querendo assim ainda é grande. E tem algumas ofertas que elas estão em duplicado, né? Que elas tem 2 ofertas para o mesmo emprego, enfim, mas tem inúmeras ofertas de emprego. O que acontece? Com toda certeza, assim como no Brasil, a maior parte das ofertas de emprego que estão lá publicadas são para os serviços, né? Para a construção civil, para a indústria, para os armazéns, né? Para os depósitos, ou seja, todos os serviços de base. E que geralmente, quando você começa a trabalhar nesses empregos,
você ganha um salário mínimo mais subsídio de alimentação. A maior parte é isso. E aí você vai ter que pesquisar justamente se enquadra no que você procura, pelo menos no primeiro momento, até você conseguir se estabilizar e começar a crescer, assim como em qualquer momento. As pessoas têm uma visão meio deturpada porque acham de que, porque tem um ritmo de vida, uma qualidade de vida e um padrão de vida no Brasil, de que elas vão poder continuar com esse padrão de vida desde um primeiro momento quando chegam em outro país. E muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes a gente tem que se adaptar num primeiro momento para depois poder almejar uma melhoria. E acho que isso acontece com todo mundo. Mas aí o que eu fiz? Eu separei aqui também algumas ofertas de emprego em outras áreas, tanto de serviços gerais, quanto de pessoas já um pouco mais qualificadas, ou seja, que tenham um curso técnico, que tenham uma graduação, para que tenham uma noção. Como eu falei, as ofertas de emprego de serviços gerais tem ali para mais de 20 mil ofertas, divididas por todos os distritos de Portugal. Se caso você não entende o que é distrito, assiste o vídeo que está linkado aqui em cima que eu falo sobre isso justamente. Ofertas de emprego para pedreiro, vou começar por serviços de base, tem mais de 300 ofertas de emprego para pedreiros. Enfermeiros, mais de 250 ofertas. Fisioterapeutas, 83 ofertas. De todos foi a com menor oferta que eu encontrei. Engenheiros, tem mais de 1000 ofertas no LinkedIn. E na área da TI, aqui das áreas qualificadas, é a área com maior emprego, acredito eu, que tem mais de 5.000 ofertas para quem trabalha com desenvolvimento de tecnologia. Dá para olhar lá no LinkedIn, tem várias ofertas, algumas delas aparecem já até os valores dos salários, e que são bem maiores não, são maiores do que o salário mínimo já para começar como júnior, né, para começar ali na base. É fácil conseguir emprego em Portugal? Depende. Depende da região para onde você for morar, depende da sua planificação financeira, de com quanto dinheiro você vem do Brasil para justamente poder se organizar e encontrar um bom lugar para morar. Depende de que área você quer trabalhar, se você quer chegar aqui e trabalhar no que for para ter o seu salário, ou se você quer ir para uma área específica, tudo vai depender de vários fatores. A pandemia claramente afetou muito, porque muitas empresas fecharam durante esse período, mas o que eu tenho visto é que justamente desde que o governo português começou a reabrir a economia, reabrir a possibilidade das empresas começarem, né, dos serviços de retomarem, que começou já faz umas 3 semanas, novas vagas vêm surgindo e isso é algo positivo. E vale ressaltar algo que eu já falei algumas vezes aqui no canal. Portugal não é um país para se enriquecer, Portugal é um país para se ter qualidade de vida. Ganha-se bem? Pode-se ganhar bem? Pode, mas esse não é o seu intuito, né? Não deve ser o seu intuito vindo para Portugal. Para quem viu alguns vídeos meus que eu publiquei algumas semanas atrás, alguns dias atrás, a proporção do que você precisa economizar para comprar certas coisas não está vinculada diretamente ao valor do seu salário. Porque como eu vou usar um exemplo extremamente supérfluo, mas enfim, como eu falei no vídeo sobre compra de eletrônicos, que são coisas que a gente não precisa para o nosso dia a dia, assim, né, daquele produto, mas enquanto no Brasil uma pessoa precisa guardar aí uns 5, 6 salários mínimos brasileiros para comprar um smartphone, um celular topo de linha, aqui em Portugal você precisa guardar 1,5 no máximo. Então a proporção é diferente do que você precisa guardar. E isso é uma visão que muito se tem nos países da Europa, principalmente no sul da Europa, do modo de viver para ter uma qualidade de vida bacana e que não necessariamente aquilo signifique que você tem que se matar para conseguir comprar as coisas que você quer. A mesma coisa com respeito à cesta básica, como vocês podem ver no vídeo que eu já publiquei aqui. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos aqui, muito mais frequentes aqui no canal. Me ajudem, por favor, compartilhem esse vídeo e se inscrevam aqui pra gente chegar aos 40 mil inscritos. E a gente se vê no vídeo amanhã, daqui 2 dias, enfim, daqui a alguns dias. Até mais. Tchau.